Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da liturgia da palavra, que eu transmito sempre nos meus endereços digitais. Paulo Roberto Maciel. Maciel é o endereço geral para você ir ao YouTube, Instagram, Facebook e blog. Quem quiser ir diretamente ao Instagram é @Paulo Roberto Maciel 6 barra. Temos também no YouTube, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Neste vídeo, a liturgia referente ao dia 19 de maio de 2026. Eu transmito sempre aqui a liturgia de forma antecipada, a liturgia oficial da Igreja Católica Apostólica Romana. 19 de maio de 2026 é terça-feira, sétima semana da Páscoa do Senhor Jesus Cristo, no ano litúrgico A, quando se dá mais ênfase ao Evangelho de São Mateus. A cor dos paramentos litúrgicos é branca, conforme eu estou simbolizando aqui com este lenço. No rito temos a missa própria com prefácio da Assunção. Eu sou leitor e animador litúrgico na paróquia central do município de Colatina, região noroeste do estado do Espírito Santo. Primeira leitura é a leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos do 17 ao 27. Naqueles dias de Mileto, Paulo mandou um recado a Éfeso, convocando os anciãos da igreja. E quando os anciãos chegaram, Paulo disse-lhes: Vós bem sabeis de que modo me comportei em relação a vós durante todo o tempo, desde o primeiro dia em que cheguei à Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas, e no meio de provações que sofri por causa das ciladas dos judeus. Nunca deixei de anunciar aquilo que pudesse ser de proveito para vós, nem de vos ensinar publicamente, e também, de casa em casa, insisti com judeus e gregos para que se convertessem a Deus e acreditassem em Jesus nosso Senhor. E agora, prisioneiro do Espírito, vou para Jerusalém sem saber o que lá me acontecerá. Sei apenas que, de cidade em cidade, o Espírito Santo me adverte, dizendo que me aguardam cadeias e tribulações. Mas, de modo nenhum, considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu leve a bom termo a minha carreira e realize o serviço que recebi do Senhor Jesus, ou seja, testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora, porém, tenho a certeza de que vós não vereis mais o meu rosto, todos vós entre os quais passei anunciando o reino. Portanto, hoje dou testemunho diante de todos vós. Eu não sou responsável se algum de vós se perder, pois não deixei de vos anunciar todo o projeto de Deus a vosso respeito. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha o testemunho do apóstolo São Paulo, o maior missionário cristão, aquele que levou o evangelho a todo mundo na sua época. Vamos ao Salmo responsorial agora, o Salmo de resposta é o 67 na Bíblia Vulgata, o 68 na de Jerusalém. Versículos do 10º ao 11, 20 ao 21, refrão 33a. Reinos da terra, cantai ao Senhor, reptamos, reinos da terra, cantai ao Senhor. Derramastes lá do alto uma chuva generosa, e vossa terra, vossa herança já cansada renovastes. E ali vosso rebanho encontrou sua morada. Com carinho preparastes essa terra para o pobre. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Bendito seja Deus. Bendito
seja cada dia o Deus da nossa salvação, que carrega os nossos fardos. Nosso Deus é um Deus que salva, é um Deus libertador. O Senhor, só o Senhor, nos poderá livrar da morte. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Repitamos! Reinos da terra, cantai ao Senhor. Vamos agora ao Evangelho escrito por São João, o apóstolo caçula, capítulo 17, versículos do 1 ao 11. Vamos primeiro aclamá-lo e depois proclamá-lo. Aleluia, 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 aleluia. Rogarei ao meu Pai, e Ele há de enviar-vos um outro Paráclito, que há de permanecer eternamente convosco. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, purificai, Senhor, minha mente, meus lábios e meu coração, para acolher vossa palavra e que ela produza bons frutos na minha vida. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e disse: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique. E porque lhe deste poder sobre todo o homem, ele dê a vida eterna a todos aqueles que lhe confiaste. Ora, a vida eterna é esta, que eles conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e àquele que tu enviaste, Jesus Cristo. Eu te glorifiquei na terra, e levei a termo a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto de ti, com a glória que eu tinha junto de ti antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens, que tu me deste do meio do mundo. Eram teus, e tu os confiaste a mim, e eles guardaram a tua palavra. Agora eles sabem que tudo quanto me deste vem de ti, pois dei-lhes as palavras que tu me deste, e eles as acolheram e reconheceram verdadeiramente que eu saí de ti, e acreditaram que tu me enviaste. Eu te rogo por eles. Não te rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Tudo que é meu é teu, e tudo que é teu é meu. E eu sou glorificado neles. Já não estou no mundo, mas eles permanecem no mundo enquanto eu vou para junto de ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha essa leitura de João 17, capítulo 17, versículos do 1 ao 11, é chamada oração sacerdotal, não é? Pois é importante nós termos essa consciência da oração sacerdotal de Jesus. Olha, na primeira leitura, São Paulo qualifica seu passado como um tempo visitado pelo Espírito Santo e de plena disponibilidade aos desígnios do Senhor. O apóstolo dos gentios reconhece ainda que seu futuro próximo será marcado por um momento de profundo testemunho e de tribulações. Como sofreu São Paulo, hein? Para pregar o Evangelho e salvar almas. No Evangelho, Jesus confiou totalmente no Pai. Ele se mantinha numa contínua atitude de escuta e rezava para discernir qual a sua vontade. Isto vale também para nós hoje.
A oração é a fonte de vida nova e permite renovar nossos bons propósitos. E, sobretudo, é forma sublime de agradecer e suplicar a Deus. O Evangelho nos traz a oração que recorda os momentos da paixão e morte de Jesus. Nela, o Pai é glorificado por dar ao ser humano a vida eterna, que consiste em conhecer o Deus verdadeiro. Temos mais reflexão, vou passar para vocês mais uma, porque quanto mais reflexão, melhor, uma vez que nem todo mundo compreende a palavra de Deus da forma como deveria. Então, são várias reflexões. Aqui temos, no livro Dia a Dia com o Evangelho, uma explicação sobre João 17, versículos do 1 ao 11a. Na oração sacerdotal, assim ela é chamada, Jesus nos entrega o seu testamento espiritual. Ele dá glória ao Pai, cumprindo na terra a tarefa que o Pai lhe confiou. Dar glória é manifestar o poder de Deus e seu infinito amor pela humanidade. Jesus está consciente de ter cumprido integralmente a vontade do Pai. A todos abriu as portas da vida eterna, que consiste em conhecer a Ele, Jesus, e ao Pai. Jesus se alegra porque as palavras do Pai foram acolhidas e os apóstolos acreditaram que Jesus é o enviado do Pai. A oração de Jesus pede o olhar benévolo do Pai sobre todos os fiéis presentes e futuros. Eles permanecem no campo de missão, sujeitos a muitas adversidades, mas poderão contar com a perene presença de Jesus, que, terminada sua missão terrena, volta para o Pai. Jesus volta para o Pai, mas está sempre conosco. Ele deixou o Espírito Santo também para nos dar discernimento e nos defender. E nós podemos sempre orar a Jesus, porque Jesus é Deus e é onipresente, onipotente, onisciente. Está sempre conosco, é só nós praticarmos a oração. Vamos aos santos do dia, porque eles fizeram isso, hein? Eles oraram, eles creram. São Crispim de Viterbo foi um religioso capuchinho, que é comemorado no dia 19 de maio. São Crispim de Viterbo. Pedro Fioretti é o nome dele, o nome verdadeiro. Ele entrou para a Ordem dos Capuchinhos em 1693 como Frei Crispino. Por 40 anos viveu em Orvieto como agricultor de hortaliças e depois como mendigo. Viajou pela Itália, sempre amado por seus aforismos. Foi o primeiro santo a ser canonizado por São João Paulo II em 1982. São Crispim de Viterbo, rogai por mim, rogai por nós. Santo do dia 19 de maio, Santo Ivo, sacerdote, advogado dos pobres. Ivo nasceu na Bretanha em 1235 e se tornou um teólogo. Ele se formou em teologia. Também se formou em direito. Tornou-se sacerdote, advogado e dava assistência jurídica gratuita. Em seu castelo, hospedava os pobres que lhe pediam ajuda sem deixar a pregação nas paróquias, entre Tredas e Louannec. Foi canonizado pelo Papa Clemente VI em 1347. Santos Partênio e Colágero são do dia 19 de maio. Eles foram mártires na Via Ápia, em Roma. Estes dois santos sepultados na catacumba de São Calixto, em Roma, foram martirizados no ano 304 e celebrados pela liturgia no seu Dies Natalis, dia de nascimento. Provavelmente eram irmãos de origem armênia e eunucos. Certo Emiliano, no seu leito de morte, lhes confiou a sua filha Anatólia Calista. Santo Urbano, Papa, é santo no dia 19 de maio. Urbano nasceu sob o império de Diocleciano e morreu sob o de Alexandre Severo. Era um homem determinado,
mas muito prático na defesa dos direitos da comunidade cristã católica. Morreu provavelmente como mártir. Eusébio de Cesareia escreve em sua famosa História Eclesiástica que Urbano subiu ao trono após a morte do Papa Calixto. Do ano 223 a maio de 230, o pontificado deste Papa transcorreu sem sobressaltos sob o império de Alexandre Severo. Na realidade, as coisas pioraram com o antipapa Hipólito, que deu muito trabalho a Calixto. Porém, narra-se que Urbano o tratou com a mesma firmeza de seu predecessor. As questões que o Papa Urbano teve que enfrentar dão uma ideia dos problemas da igreja na época. Ele tentou abrir uma ação civil complexa contra os produtores de hóstias, revogou o decreto do Papa Zeferino sobre o uso de cálices de vidro. Olha, são questões da igreja católica, né? Revogou decreto sobre o uso de cálices de vidro para o sacrifício da missa, obrigando o uso de cálices de prata, e foi tenaz em reivindicar as propriedades eclesiais, as propriedades da igreja na época. Os biógrafos descrevem o seu perfil como um homem caridoso e, ao mesmo tempo, resolvido. Não era só caridoso, mas determinado, né? Aquelas pessoas que são pragmáticas, capazes de levar muitos pagãos a se batizar, inclusive a família romana dos Valérios. Sobre a morte do Papa Urbano, para algumas fontes foi natural, mas violenta. Outras falam de um assassinato por obra do prefeito Almênio. Segundo o Liber Pontificalis, livro dos pontífices, biografia mais verossímil dos papas, no início da Idade Média, os restos mortais de Urbano I descansam no cemitério de São Calixto, na Via Ápia, em Roma. São Pedro Celestino V é Papa. Papa e santo. Santo do dia 19 de maio. Nome dele, Pietro del Murrone. São Pedro Celestino V é conhecido por convocar o Jubileu do Perdão em Áquila, na Itália, em 1294, e pelo seu breve pontificado, que culminou com a renúncia a poucos meses depois da eleição. Ele renunciou. Pedro Angeli di Morrone nasceu numa família de camponeses em Isernia, na Itália, em 1215, e era o penúltimo de 12 filhos. Bem cedo ficou órfão de pai e foi encaminhado por sua mãe aos estudos eclesiásticos. Atraído pela vida monacal, entrou para a ordem beneditina. Aos 24 anos, tornou-se sacerdote, mas escolheu viver como eremita, como recluso, solitário, no Monte Morrone, região dos Abruzos, na Itália, onde a oração, penitência e jejum marcaram seus dias. Porém, não faltaram tentações que ele venceu com a cruz de Cristo nas mãos. Atraídos pelo seu exemplo, muitos o seguiram. Com ele nasceu o primeiro núcleo de eremitas de Maiella, com a aprovação do Papa Urbano IV. Eles se chamavam celestinos e se expandiram, fundando mosteiros e restaurando abadias decadentes. A Pedro acorriam pessoas de todos os lugares para receber conselhos e curas. Ele tinha o dom de interceder junto a Deus por milagres, hein? A todos o santo propunha a conversão de coração. Com a morte do Papa Nicolau IV, seguiram-se 27 meses de sede vacante. Os 11 cardeais eleitores não chegaram a um acordo, polarizados pelo conflito entre as famílias Orsini e Colonna e também pressionados pelo desejo do rei Carlos II de encontrar um candidato a seu gosto. Pedro de Morrone advertiu os cardeais com a profecia de uma iminente punição divina que poderia ser evitada apenas com a eleição do sumo pontífice no prazo de poucos meses. Isso levou os cardeais a identificar precisamente ele como candidato ideal. Pedro, a princípio, recusou-se, mas depois entendeu que era o próprio Deus que o chamava para a nobre responsabilidade. Mas ele, em pouco tempo, renunciou, né? Então, ao passar a história pela sua renúncia,
ele mesmo assim se tornou santo.